Qual é? Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos. Nós vamos hoje fazer uma revisão do último encontro, conferências radiofônicas proferidas pelo nosso pastor Caio Barchuta, sobre a lei da reaparição dos mortos, contidas então nesta última conferência, proferida pela pela rádio PRD4 de Araraquara. Essa conferência foi ao ar no dia 2 de maio de 1937. Então nós vamos só rememorar o último encontro, a lei da reaparição dos mortos. Essa é uma lei que praticamente foi sancionada pelo Cristo. Paulo, o mais sábio apóstolo do cristianismo, falando sobre a reaparição dos mortos, ele diz o seguinte: assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E acrescenta: se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. Infelizmente, tem se dado a esta palavra ressurreição um significativo diferente daquele que, na verdade, ela exprime. O dogmatismo das religiões prega a ressurreição como um episódio, uma ação acessória ao fim do mundo, figurando o morto surgindo do túmulo, revestido de suas aparências fúnebres, que o tornam repelente e amedrontador. Gente, qualquer um de nós podemos fazer uma experiência. Pegaram qualquer animalzinho que morreu, sem falar do nosso corpo físico, deixar para ver o que acontece. Assim acontece conosco. A desagregação atômica se faz presente. Como é que nós podemos imaginar que depois, no fim dos tempos, tudo se reagregará de novo, esses átomos, e esse corpo que eu estou usando, ele vai ressurgir com vida? Seria imaginar Deus uma cabeça menor do que a nossa. Impossível, meus amigos e amigas. Não tem chance nenhuma. Por isso é que não é a ressurreição do corpo físico, é o reaparecimento da alma, a essência, a energia que dá vida a este corpo. Por isso é que, vou repetir aqui, infelizmente tem se dado à palavra ressurreição um significativo muito diverso do que na verdade ele exprime. O dogmatismo prega a ressurreição como um episódio, uma ação acessória ao fim do mundo, figurando o morto surgindo do túmulo, revestido de suas aparências fúnebres, que o tornam repelente e amedrontador. O aspecto lúgubre da morte, unido ao indivíduo que atravessou o nevoeiro do desconhecido, transtorna por completo aqueles que desejam sondar esse grande mistério. O Espiritismo veio resolver esse problema. Ele interpelou a esfinge, e a esfinge respondeu: nada de mortos que se erguem dos túmulos, nada de corpos cambaleantes e cadavéricos que dão delíquios e deixam estonteados os humanos, os zumbis, nada disso. O que há é a volta do Espírito, que se libertou da linhagem terrena e vem anunciar aos viventes o prosseguimento da sua existência,
no mundo melhor, que embora esteja perto de nós, não podemos ver pela deficiência dos nossos sentidos, mas que em certas e determinadas circunstâncias nos aparecem, nos falam e nos demonstram a sua existência. Caibar fala aqui no mundo melhor, mas nós estamos preparando a nossa volta para um mundo melhor ou estamos deixando simplesmente a onda nos levar? Se estivermos deixando a onda nos levar, sem nos preparar, nós iremos aonde a onda nos levar. E que lugar é esse? Melhor? Provavelmente não. Não quer dizer que morreu automaticamente nós vamos deixando o corpo físico, o espírito vai para um lugar melhor. Não. Depende do que nós estamos pondo na nossa maleta de retorno. Quando eu falo maleta figurativamente, é o que nós estamos fazendo aqui na nossa existência, em consonância com os ensinamentos do Cristo. O que nós estamos fazendo? Amor a Deus e ao próximo. Estamos efetivamente fazendo isso? Não. Então a onda vai nos levar para um lugar igual ou pior do que nós estamos hoje. Não nos iludamos, por favor, que vamos para um lugar melhor. Depende do plantio que estivermos realizando. O Cristo foi claro. Colheremos de acordo com o nosso plantio. E continua Caibar dizendo o seguinte: a ressurreição não é um episódio que relembra o fim do mundo, mas a reaparição daquele que desapareceu. As reaparições de Moisés e de Elias no Tabor caracterizam magnificamente as ressurreições. E a ressurreição do Cristo é um exemplo fidedigno de ressurreição dos mortos. Vamos bater de novo. Ele ressurgiu dos mortos. Ele não ressuscitou no mesmo corpo. Impossível. Isso não existe. Vamos deixar muito claro isso, por favor. Ele reapareceu dentre os mortos, mas ele não ressurgiu com o corpo físico que ele tinha antes da morte. Os livros são claros. Uma vez desatado o último laço que une o corpo físico ao espírito, tchau, acabou. Não tem o que se fazer. Não volta mais. Claro, está muito claro isso, meus amigos. Vamos pensar seriamente e firmemente nessa ideia correta. E não de que amanhã eu vou voltar com o meu corpo, tá? Isso não existe, por favor. Eu tenho uma dúvida a respeito da ressurreição de Cristo. Sempre tive essa dúvida. Por que quando removeram a pedra do túmulo, onde ele havia sido sepultado, estava vazio? Encontraram apenas, no relato bíblico, um pano que revestia o corpo dele, né? Eu fico pensando, que fim levou o corpo físico de Cristo? Qual era a alimentação que o Cristo tinha aqui dentro de nós? Igual a nós? Cervejada, churrascada, comia o ser inferior à vontade, achando que estamos fazendo coisas excepcionais. Como é que era? Simples. Um espírito elevadíssimo, com as energias que tinha, ele comia uma fruta, alguma coisinha muito simples. Muito simples. Então que corpo era esse? Era um corpo já mais diáfano do que um corpo denso como o nosso. Mas era matéria? Era matéria. Era matéria. Quintessenciada como o nosso perispírito. Matéria quintessenciada. Como é o nosso perispírito? Vamos dizer, para entender, o filé mignon da matéria, a parte nobríssima da matéria. Ele não precisava se alimentar como nós nos alimentamos. Porque hoje a pergunta 700 e qualquer coisa no livro dos Espíritos deixa claro. A carne nutre a carne. No nível que nós estamos, nós precisamos da carne. Mas o Cristo não precisava. Então aquele corpo que ele tinha, um corpo super diáfano,
bem quintessenciado. Então por isso é que fala, não, o corpo dele não era um corpo do material. Era material, sim senhor, lógico que era. Ele mesmo disse, eu vim cumprir a lei. Eu não vim derrogar a lei do Pai, eu vim cumprir a lei. Então se ele veio cumprir a lei, ele renasceu do ventre da mãe, cresceu entre nós, ficou entre nós, terminou o tempo, ele foi embora. O corpo praticamente se diluiu. Agora, imagine a falange que estava junto do Cristo. Imagine se o corpo do Cristo tivesse sido guardado. Quantos leilões já não teria sido feito? Que valor teria este corpo? Imagine as bobagens que nós humanos faríamos. E ele, na sua sabedoria, lógico que ele já fez preventivamente tudo isso, para não ter dificuldade no futuro. Quanto valor se daria um corpo do Cristo? No leilão em Londres, lá não sei, já pensou? Se pela história a arca já causou um problemão de guerra, imagine o corpo do Cristo. O sudário, que é uma não é verdadeiro. investigação até hoje, é real, não é real, é real. Não é verdadeiro. Que é isso? Não tem chance. O túmulo do Cristo foram as guerras que nós tivemos para defender o túmulo do Cristo. Tivemos as guerras lá atrás contra os árabes, os cristãos não foram lá, não invadiram. E aí vai. Imagine se existisse o corpo do Cristo, que loucura que seria ele. Ele, sabendo disso, obviamente não deixou. Jesus se alimentou de peixe. Quantas vezes? Uma vez. Uma vez? Duas? O que é isso? Compara com a nossa alimentação. Não tem comparação. Não tem comparação. Mais comentários, perguntas? Pois não, Pedro. Jesus se levanta e que o corpo dele era fluídico. Não, impossível. Se fosse fluídico, ele não estaria aqui. Com certeza. Não estaria. Foi fluídico quando... A partir do momento em que ele reapareceu. Reapareceu. Aí sim, aí não tenha dúvida. Aí não... E por que na hora que pregou, saiu sangue, se era fluídico? Esse tempo que o outro me faz lembrar que mostra para o Tomé, né? Tomé, exatamente. Ele apareceu, Tomé foi lá, pôs o dedo. Queria ver. Exatamente. Ele mostrou a marca, né? Cravo. Não tem, eu não tenho dúvida nenhuma. Para mim, não sou nenhuma dúvida. Que muito espírito acreditava. Ainda tem lá para trás. Ainda tem muitos que Lá para trás. Tem uma corrente aí que... na década de 50, aí por aí. Ainda tem que alguns achavam que... 33 anos. Continuando então. Nos anais do Espiritismo estão assinalados, não diremos milhares, mas milhões de casos de aparições e conversações de mortos com os vivos. Nesse momento lá em cima, nas salas, tem várias pessoas conversando com os mortos. E daí? Eles não estão materializados, mas estão através de um médium, de um intermediário, estão conversando conosco. Aqui. Tem dúvida? Eu não tenho, porque a personalidade deles são completamente diferentes das pessoas que se manifestam. No começo, quando está se desenvolvendo a mediunidade, há uma dúvida do médium, se é dele ou não é? Sim. Mas com o tempo tudo isso desaparece. Ele sabe exatamente o que é dele e o que não é dele. Então não temos dúvida. Mas eu não sei se esse capítulo aí, ele narra. O Espírito do Canadá fala na rádio. Não é. Já vimos, já falamos. Então já falamos aqui. Já falamos. Acho que não é esse capítulo aí. Não, já foi anterior. Anterior. Continuando. Vai falar alguma coisa. As ressurreições de Anne Morgan, assinaladas pelo grande sábio inglês William Crookes. William Crookes era um cientista inglês, fazia parte da Sociedade Inglesa de Ciência, provou
provou tudo isso que ele fala, fotografou. E o que a ciência fez com William Crookes? Simplesmente deixou de lado. Olha o orgulho, a vaidade, o egoísmo de cada um dos nossos cientistas, que hoje está mudando, graças a Deus. Não, isso não é nosso, a ciência é matéria, tem que ser matéria. A matéria tem que nos obedecer. Como nos obedecer? Fazer do jeito que nós queremos, estar à nossa disposição. Então, se o mundo espiritual não está à nossa disposição, então ele não existe. É fácil, quando não entende uma coisa, falar que não existe, deixar de lado. É muito mais fácil, não tem que usar a massa encefálica, não tem que pensar, não tem que estudar. Então, vamos estudar isso que nós estamos vendo, a matéria está aqui. Mas graças a Deus, hoje, a ciência já está percebendo que tem algo a mais, que, além da matéria, que precisa ser desenvolvido. Nós estamos quase lá já. Mais um pouco chegaremos. E ele continua com outros exemplos. As ressurreições ou reaparições da mãe de Lombroso, constatada por esse emérito criminalista italiano, que não aceitava o espiritismo de jeito nenhum. Ele era um contrário, falava mal pra caramba. Até que ele provou, passou a ser um adepto fervoroso. Devido à mãe, né? Devido à mãe. As últimas ressurreições de Conan Doyle, Edison, inventor aí da lâmpada, que chegam a emitir em voz direta discursos pela Rádio do Canadá, tá aí, Pedro? Atestam de modo a não deixar dúvida a essa tese. Não deixa dúvida. Isso nós estamos falando em 1936, 37. E o que veio depois? Essa fase do Chico, essa literatura imensa do Chico e outros médios aí, Divaldo e outros mais que trouxeram N informações para nós. Dúvida do que, mãe? Por isso o Cristo foi fantástico. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Esse não tem saída. Foi da mosca aí, foi da cima. Finalmente, meus ouvintes, este vosso criado, Caibar Chuto, que fala convosco, tem assistido a muitos casos de ressurreições, reaparições de espíritos, logo após a morte de entes queridos que com ele participavam do mesmo ideal. Estas aparições, que vêm reatar as afeições aparentemente rompidas pela morte, são confortadoras e prognosticam a nossa imortalidade. Imaginemos nós, muito bonito, chegamos nesta encarnação, passamos aí 90, 100 anos, que é um relâmpago na eternidade, e aí dentro do dogmatismo das religiões eu vou ficar esperando se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, mas vou ficar dormindo. Que história é essa? Primeiro, o próprio Cristo disse, meu Pai não cessa de trabalhar, e nós vamos ficar dormindo. Conversa fiada é essa, gente? Não dá para pensar. E outra coisa, 100 anos aqui é um relâmpago lá, eu fiz uma coisa errada, eu vou passar eternamente no fogo do inferno? O que é o fogo do inferno? São criações mentais nossas que Deus não criou. Então como eu vou para o fogo do inferno? Ou eu vou ficar lá vendo anjo tocar harpa, ficar em estado de beatitude e adoração? Meu Pai não cessa de trabalhar. Eu vou ficar fazendo nada. Que história é essa? Isso não existe. Por isso Cristo foi fantástico. Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará da ignorância em que nós estamos metidos. Então temos que usar a lógica e a razão contínua e constantemente, meus amigos e amigas. E ele continua dizendo o seguinte, São Paulo dizia, assim como Cristo ressuscitou, os mortos ressuscitam, reaparecem. Vou repetir, não é o corpo físico, é em espírito. E nós,
ao recebermos essas provas dos amigos e parentes, repetimos: assim como os entes que nos são queridos ressuscitaram, também nós ressuscitaremos. Quantas vezes já ressuscitamos? Quantas vezes já reaparecemos? Quantas vezes já reencarnamos? De acordo com o Dr. Inácio Ferreira, pelo menos umas 10.000 vezes no reino nominal. Reino nominal. E antes? E no animal? E no vegetal? E no mineral? Quanto? Muita coisa nós já fizemos. E o pior de tudo, meus amigos e amigas, que 75% da população da Terra, ao morrer, não tem noção do que acontece. 75%, eu li ontem no livro do Dr. Inácio. Impressionante. Não sabe, vai embora daqui, não sabe o que vai acontecer, chega lá, vem de lá para cá, não sabe o que vai acontecer, não se prepara, maleta vazia, de volta, não estuda, não para, não pensa, não fica não vasculha a mente. Quem sou eu? De onde vim? Por que vim? Para onde vou? Por que Deus me criou? Onde eu me encaixo neste universo? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou no Brasil e não estou no Japão? Por que eu estou lá no estado de São Paulo e não estou no Pará? Tem alguma razão, mas nós não queremos pensar. Não, é cervejinha, samba, carnaval, futebol e mais nada. Não é isso não, meus amigos. A diversão, os prazeres são necessários? Sim, mas não é o principal da nossa existência. E via de regra, nós humanos levamos os prazeres como a coisa principal da nossa existência. A nossa ligação com a matéria, não? Excessivo apego à matéria. E aí o Cristo disse: haverá choro e ranger de dentes. O que nós vamos fazer? Eu não quero me levar, fico aqui olhando para o chão, é isso, me apego, me grudo na matéria, como é que... Não tem chance. O que nós levamos quando desencarnamos? Alguma coisa da matéria? Só os nossos atos, atitudes e ações, o resto fica tudo por aqui. Fica tudo por aqui. Algum comentário, alguma pergunta? Então vamos lá, vamos continuar. E Caibar diz o seguinte: sinto-me feliz ao encerrar esta série de conferências espiritualistas por este microfone. Aguardo os desígnios divinos para prosseguir com as nossas irradiações, cujo exclusivo objetivo é plantar a semente da fé naqueles que dela se acham desprovidos e fazê-la desabrochar cheia de vício, de vigor, naqueles que já tiveram a felicidade de recebê-la. Agradeço-vos as provas de simpatia que dispensastes às minhas despretensiosas palestras. Que Deus vos favoreça e vos guie em vossa trajetória para a espiritualidade. Vejam só, o que nós, humanos, encarnados na Terra, neste momento de transição, estamos fazendo em relação ao plantio da semente da fé? Lembremos-nos, a quem muito for dado, deste muito será exigido. Nós estamos conhecendo aí, estamos trabalhando aqui, estamos só batendo ponto, viemos aqui, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, só estou indo lá para bater ponto? Não, isso não serve para nada. Isso já fizemos nessas N reencarnações. Éramos contumazes batedores de ponto. Ô, gente, estou aqui, hein? Sou da turma, ó, estou no mesmo grupo.
tudo bem, acabou, isso não tem mais. Todos nós estamos sendo chamados para dar o que temos de bom dentro de nós. Que já vai haver a separação do joio e do trigo. Está em nossas mãos. A ferramenta já veio. Primeiro com o Evangelho do Cristo. Depois ele mandou, viu que não dava, mandou tudo de novo. E o que é que estamos fazendo? Falei há pouco, 75% não sabe o que acontece. E dos 25%, uma porcentagem muito pouca tem noção exata que está aqui ou que está lá. Porcentagem muito pequena dos 25%, que tem noção do que acontece. E o que estamos esperando? Que Deus venha nos buscar, nos dê a mão, que o Cristo apareça aqui e fala, fulano, você é escolhido. Isso não escolhe. É só mérito, é plantio. Cada um de nós temos que trabalhar, plantar, e isso no dia a dia, viu? Não vamos pensar que são momentos especiais, não. Lá dentro de casa, porteiro, na rua quando encontra as pessoas, no mercado, quando nos encontramos com as pessoas, quando alguém tenta furar a fila, briga, não sei o quê. Em todos os momentos da nossa existência. Somos testados a todo momento. Ninguém veio passar férias. Nós viemos aprender lições importantíssimas para a nossa evolução. Comentários, perguntas, gente? Vamos lá, estou aberto. Uma coisa é muito certa. Sem trabalho não há elevação. Não vamos imaginar que nós podemos chegar lá depois, passar conversa como brincávamos quando éramos crianças, que quando chegar no céu a gente conversa com São Pedro, ele abre as portas para a gente, né? Quer dizer, isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. O mundo espiritual é sem atalho. É só mérito. É só merecimento. Então, o que nós estamos fazendo? Não podemos esquecer disso. As preces das pessoas ajudam, mas nós temos que dar o primeiro passo. Como engrenar a nossa mente, nos entrega, a mente não pensamento. Não tem como, o Pedro lembrou bem, e lá nós não vamos esconder não, gente. Quando vocês olharem para mim, lá quando nós nos encontramos, puxa, mas o Maida, olha, velho, parece que era tão bonzinho, olha lá como ele era. Pedro, olha Pedro, o Mário vai olhar para mim, tá, cada um. Mas só que ninguém vai falar nada, porque nós vamos ficar envergonhados, um com o outro. Eu vou olhar e falar dele, ele está me vendo, está escrito aqui na minha aula, quem eu sou, quem nós somos. Não tem como enganar. Então a maleta de volta é importantíssima, que ela seja preparada por cada um de nós. Não adianta pedir para os outros preparar. Nós é que temos que preparar. Estamos no momento de transição do planeta. Esses acontecimentos que nós estamos vendo aqui, essas mudanças políticas, esses desvios vultosos que estão acontecendo, Operação Lava Jato, operação isso, operação aquilo, tudo isso está em consonância com a espiritualidade. A todos nós está sendo dada a oportunidade de pôr em prática aquilo que nós prometemos lá antes de vir. O que é que nós fizemos com isso? Só os políticos é que são culpados? Não. Nós também somos culpados. Para começar, que os políticos foram nós que os colocamos. Então temos culpa nisso. Agora, como é o nosso dia a dia, como eu disse há pouco, dentro de casa, no trabalho, na família, na rua, como é que nós estamos agindo? Então, temos uma responsabilidade muito grande. Não podemos perder a oportunidade, meus amigos e amigas. O planeta vai para a regeneração, já está praticamente começando. De acordo com Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, volume 2, está lá bem claro, 2057 estaremos em regeneração. E para isso, para ficarmos aqui, temos que assimilar e pôr em prática
os ensinamentos do Cristo. Amor a Deus e amor ao próximo. Faz tempo que ele falou isso. E nós estamos patinando pra caramba nisso. As nossas oportunidades foram dadas. Estamos ainda merecedores, ou seremos ainda merecedores para permanecer aqui? Avaliemos cada um de nós as nossas atitudes e ações. Comentários, perguntas? Então nós vamos encerrar o nosso livro. Já tínhamos encerrado, vamos encerrar essa pequena revisão. E no próximo encontro nós vamos iniciar um novo livro de Caibar Junto. Comentários? Alguma pergunta? Então, muito obrigado a todos e até o próximo encontro. Saúde e paz.